Gente, bom dia. São 10h25 do dia 28 de julho de 2025. Estamos aqui hoje para a banca do orientando William Ponciano Batista. Me acompanham como avaliadores os professores, as professoras, né, Thaís de Carvalho, professor Gilberto Batista, a quem eu cumprimento, né, renovo os votos de admiração, estima, né, e agradeço muito pelas contribuições aos trabalhos dos meus orientandos. Passo a palavra para o William. William, você tem de 10 a 15 minutos para apresentar o seu TCC. Desejo-lhe uma excelente apresentação. Muito obrigado, professor. Bom dia a todos, bom dia, banca, bom dia a todo o pessoal que dá essa honra de estar me acompanhando nesse momento tão importante. Então, com muita satisfação, que eu apresento o meu trabalho de conclusão de curso, que é intitulado de Análise do Acordo de Não Persecução Penal à luz do princípio da presunção de inocência. Esse trabalho foi desenvolvido na Universidade do Estado da Bahia, sob a orientação do professor Ney Menezes, e busca compreender como a aplicação desse acordo, né, influencia garantias, né, do processo penal. O ponto central, né, do meu trabalho é a análise dessa relação do acordo de não persecução penal com o princípio da presunção de inocência. Para limitar o estudo, eu analisei acordos celebrados em Itaberaba entre os anos de 2022 a 2024. A pergunta que norteou a pesquisa foi: até que ponto o ANPP pode comprometer a presunção de inocência? Essa problemática surge porque o artigo 28A do Código de Processo Penal exige confissão formal e circunstanciada para o acordo, enquanto a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 57, garante que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado. Passando para o próximo slide. O objetivo geral desse trabalho foi verificar se a aplicação do ANPP em Itaberaba respeita a presunção de inocência. Para isso, defini 3 objetivos específicos: identificar padrões nos acordos firmados, avaliar os impactos sobre a posição jurídica do réu, especialmente, né, em relação à confissão, e verificar se esses acordos estão compatíveis com os princípios constitucionais, como proporcionalidade e dignidade humana. Passando para o próximo slide. Esse estudo ele se justifica por 3 razões principais. Primeiro, o ANPP é um instituto recente e vem sendo cada dia mais utilizado como alternativa à ação penal tradicional. Segundo, sua exigência, né, pode gerar tensões com princípios fundamentais, especialmente com a presunção de inocência e o direito ao silêncio. Terceiro, o recorte em Itaberaba nos permite, né, uma análise concreta e regionalizada, mostrando como o Instituto ele funciona na prática, e assim contribuindo para o debate, né, sobre o equilíbrio entre justiça consensual e garantias constitucionais. A respeito da metodologia, a pesquisa ela é qualitativa e documental, né? Usei como ponto a legislação, né? As jurisprudências do STF, STJ, e a doutrina de autores como Auri Lopes Júnior, Gustavo
Badaró, Alexandre Moraes da Rosa, entre outros. Na parte empírica, analisei 48 processos de ANPP firmados entre os anos 2022 e 2024 na comarca de Itaberaba, o qual foram obtidos, né, por meio do Ministério Público do Estado da Bahia. Os procedimentos envolveram coleta dos autos, organização dos dados em tabelas e gráficos e comparação dos resultados com os princípios constitucionais. Passando para o próximo slide. O desenvolvimento do meu trabalho, ele foi dividido em 4 capítulos, cada um dialogando com a jurisprudência, né, e doutrina sobre o tema. No primeiro capítulo, tratei do contexto e definição do ANPP, né, o qual a Lei 13.964/2019 inseriu o artigo 28A no Código de Processo Penal, prevendo esse acordo, né, como mecanismo de justiça negociada. Aqui eu trago a visão de Aurí Lopes Júnior, que vê a justiça consensual, né, como uma tendência inevitável, mas ele alerta, né, para os riscos da banalização da confissão e, assim, a perda do caráter, né, garantista do processo penal. No segundo capítulo, eu venho abordando o princípio da presunção de inocência, né, o qual o Gustavo Badaró vai dizer que essa garantia ela impede qualquer antecipação de culpa e influencia, assim, todos os atos processuais. Para ele, exigir confissão para celebrar um acordo pode criar um juízo social de culpabilidade, mesmo sem sentença. No terceiro capítulo, analisei a compatibilidade entre o ANPP e o princípio da presunção de inocência, né? Alexandre de Moraes da Rosa, ele traz a teoria dos jogos para explicar que o investigado, muitas vezes, aceita o acordo não porque se reconheça culpado, mas sim por medo de enfrentar um processo longo e arriscado. Porque isso pode indicar uma coerção indireta. Por fim, no quarto capítulo, eu apresentei a parte empírica, a análise dos 48 acordos de não persecução penal firmados em Itaberaba, comparando com as críticas doutrinárias e verificando se esses problemas apontados pelos autores, eles se reproduzem no contexto local, no contexto de Itaberaba. Na parte teórica, passando para o slide, trabalhei com conceitos centrais e autores de referências no processo penal brasileiro. O acordo de não persecução penal, como já dito, está previsto no artigo 28A do Código de Processo Penal, e ele exige, né, confissão e homologação judicial, buscando, assim, a celeridade processual. Porém, Aurí Lopes Júnior, ele alerta que a confissão indireta, né, que a confissão obrigatória, ela pode coagir de forma indireta, né, o investigado, e assim enfraquecer garantias como o direito ao silêncio. O princípio da presunção de inocência, consagrado no artigo 5º, inciso 57 da Constituição, é visto por Badaró como cláusula pétrea que permeia todo o processo penal. Ele argumenta que qualquer medida que atribua uma aparência de culpa antes do trânsito julgado, como acordos, né, que exigem confissão padronizada, pode ferir a essência do princípio. Alexandre de Moraes da Rosa, com a teoria dos jogos, analisa que o réu, muitas vezes, ele não confessa por convicção, mas sim por cálculo estratégico. Ou seja, o custo do processo é tão alto que o acordo ele se torna
a única saída viável, mesmo que ele se sinta inocente. Isso questiona, né, a voluntariedade real do ANPP. Então, já Ada Pellegrini, ele discute, né, a confissão no processo penal e alerta para esse risco de estigmatização social do acusado, que muitas vezes, né, acaba confessando mesmo sem uma sentença condenatória. Essa visão foi essencial para refletir, né, sobre esse impacto psicológico e social da confissão exigida pelo ANPP. Passando para o próximo slide. Na parte empírica, analisei, né, como já dito, 48 acordos de não persecução penal firmados em Itaberaba, né, entre os anos de 2022 e 2024. Os dados eles revelaram um padrão preocupante, né, conforme os dados apresentados. Nas penas pecuniárias, 67 dos acordos, né, firmaram uma prestação pecuniária no valor de um salário mínimo. Isso sem considerar a capacidade econômica do réu, nem o tipo de crime praticado. Algo que Auri Lopes Júnior, né, vai criticar, pois ele vai dizer que isso fere o princípio da individualização da pena. Na prestação de serviço, 39,5% dos casos, né, estabeleceram um período de serviço à comunidade de 8 meses, né, mostrando, assim, pouca análise do caso concreto. Em relação à reparação à vítima, em 13 dos 15 casos patrimoniais, não houve cláusulas reparatórias, porque isso acaba contrariando o próprio artigo 28A, inciso 1º, né, que prevê a questão da reparação como prioridade. O Badalão, ele ressalta que, sem a função restaurativa, o acordo ele se aproxima mais de punição rápida do que de uma questão de justiça consensual. No tocante à confissão, em 42 dos 48 acordos analisados, a confissão ela já vinha pré-redigida pelo Ministério Público, ou seja, já vinha um texto padronizado. Como explica, né, Alexandre Moraes da Rosa, a confissão ela deve ser voluntária e refletir a narrativa do acusado. Quando pré-moldada, ela se torna um ato burocrático. Esses achados, né, eles mostram que as críticas à doutrina elas se confirmam na prática. O ANPP em Itaberaba tem sido aplicado, né, de forma padronizada e sem personalização. Passando para o próximo slide. Então, com base nas doutrinas e com base nos dados, né, nas doutrinas analisadas, eu trago a resposta, né, para a pergunta inicial. Né? O ANPP ele pode comprometer a presunção de inocência, né, se aplicado sem critérios garantistas. Embora isso seja um avanço, embora o ANPP seja um avanço para a celeridade processual, o acordo ele precisa ser, né, utilizado com cautela, para que isso não venha ferir princípios constitucionais. E assim eu venho, né, apresentando algumas sugestões que pude extrair, né, desse trabalho de pesquisa durante esses 1 ano e meio de pesquisa a respeito do tema, né, de medidas que devem ser tomadas para que, ao realizar tal acordo, possa, assim, se preservar, né, as garantias previstas em nossa Constituição como direitos fundamentais. Dessa forma, é importante que haja, né, a individualização de penas e valores, né, conforme a capacidade econômica do réu,
garantir que a confissão ela seja voluntária, sem um modelo já pré-redigido, que isso fere a questão da individualização da pena. Incluir, né, cláusulas de reparação, né, dos crimes patrimoniais, né, para que essa função restaurativa também ela venha de fato fazer sentido. E também que venham reforçar a questão desse controle judicial na homologação dos acordos. Como diz, né, Ada Pellegrini, o processo penal, ele deve ser um instrumento de garantia e não de meras conveniências. Esse pensamento, ele resume, né, a mensagem em que eu busco trazer na conclusão dessa apresentação, né, de que eficiência ela não pode vir às custas de direitos fundamentais. E assim eu encerro o meu trabalho, né, apresentando algumas referências e autores que foram, né, explorados nesse trabalho. E, a partir desse momento, estou à disposição para perguntas que, porventura, venham surgir, e, se não, desde já, agradeço. Meus parabéns, William, pela apresentação segura, bem referenciada, com dados importantes sobre sua pesquisa. Pessoas estão te parabenizando aqui, colocando palmas para ti, tá? Pela qualidade de sua apresentação e por esse momento especial, tá? Por este momento especial. Eu passo a palavra, então, à banca examinadora, né? Thaís e Gilberto, para quem quiser se candidatar para começar, que fique à vontade, né? Agradeço muito pela contribuição de vocês, né? Pela qualidade, né? Pelo diálogo com os meus orientadores. Gilberto, ele está aqui, porque eu não estou vendo ele no vídeo. Estou sim, estou por aqui. Fechou? Fechou, Thaís? É porque às vezes trava. Até durante as apresentações deu umas travadas. Você viu meu zap? Fica à vontade. Eu não vi não, mas deixa eu... Eu pedindo para falar primeiro, porque... À vontade. Não se preocupe não. Tá, então bom dia a todos e a todas. William, você está pelo celular, é? Agora era isso que eu queria. Pelo celular. Você está em pé ou sentado? Eu queria ver seu Estou rosto. Estou em Então, pé. não sei se é possível você colocar o celular um pouquinho mais para cima, porque eu estou vendo sua gravata. Eu queria ver... Melhorou? Mais um pouquinho só. Mais um pouco. Pronto, perfeito. Obrigado, viu, William? William, meu querido, bom dia a todos e a todas. Obrigado mais uma vez por estar aqui nesse momento tão especial. Parabéns pelo trabalho. Acordo de não persecução penal é um tema novo, apesar de ele já está aí, né, transitando no nosso ordenamento desde 2017, com a tentativa do CNMP de legislar onde não podia, enfim, como você coloca, né, no trabalho. Então, eu acho que ele merece muitas reflexões, como você faz no seu trabalho. Fazer esse recorte no município, né, na comarca, eu acho que é muito importante destacar essa pesquisa empírica. Eu acho que isso é muito legal. Parabéns pelo fôlego, né? 40 processos, analisar todas as nuances que você analisou. Então, receba minhas contribuições, mas como reflexões a partir do trabalho que você fez, certo? Então, eu vou começar pela sua bibliografia. Eu acho que NUT não lhe ajuda em nada. Eu acho que esse seu não ajuda ninguém em nada, quando a gente tem esse olhar crítico que a gente tem num processo penal. Então, assim, você pode, a partir de agora, deixar ele, né, para outra função. NUT não te ajuda. Senti falta de um autor que é chamado para você nas próximas, Vinícius Vasconcelos. É quem está estudando saída negocial hoje.
e ele estuda já tem algum tempo, certo? Então, fazer essas duas observações em relação às suas referências, certo? Depois, William, eu acho que o título ele não reflete exatamente a pesquisa empírica que tem ali. Eu acho que seu título tem uma deficiência nesse sentido. Você faz uma pesquisa empírica sobre a NPP na comarca de Itaberaba, especificamente em sede de Ministério Público. Então, depois, quando eu fui no sumário, eu falei, tem um capítulo 4 aqui que é pesquisa empírica. Fiquei achando isso. E aí, eu vou lhe fazer uma abordagem geral, né, do trabalho, para depois eu fazer algumas minúcias. Você fala, seu objetivo era tensionar a NPP com presunção de inocência. E aí, a presunção de inocência, que eu imagino, você deve ter pensado, no processo, se denúncia houver do descumprimento. E aí a gente tem um problema, porque se eu fiz o ANPP, ainda que tenha sido homologado pelo juiz de garantias, o juiz de instrução vai saber. Então, ele precisava não saber. Porque se ele sabe... Desculpa, deixa eu só fechar aqui seu WhatsApp, porque atrapalha a minha comunicação com você. Então, se ele sabe que eu fiz a NPP, a presunção já está totalmente desestabilizada, já que no ANPP, dos requisitos, não é pressuposto, do requisito é confissão, formal e circunstanciada. Então, talvez a análise que você estava querendo fazer fosse da presunção de inocência no processo penal, em caso de descumprimento. Porque veja como a amostra mudaria. A amostra mudaria. Você tinha que estar analisando sentença decorrente de ANPP descumprida. Por quê? Porque sua amostra não tem como... A presunção de inocência está relativizada na lei. O ANPP relativizou, ponto. Para a realização, tem que fazer. Você podia desdobrar isso de outra maneira, né? Que não fosse necessário. Como não é necessário, por exemplo, no ANPC. A gente tem o acordo de não persecução cível. Eu trabalho no crime, William, eu sou professora aqui da UNEB, da UFBA, e eu sou também advogada. Aliás, eu nem me autodescrevi para você. Olha, eu estou de verde, bem bonita, com o cabelo preso, um rabo de cavalo, viu? Eu sou morena, mas sou branca, me autodeclaro branca pela minha ascendência, minha mãe é portuguesa, colonizadora. Então, apesar de eu ser, né, considerada morena, eu sou branca de autodeclaração. E eu estou sentada falando do escritório onde eu trabalho aqui em Salvador. Então, a NPC não tem confissão para a galera de improbidade que desviam a nota. Não tem confissão. Então, a amostra que você traz, e veja como você repercute na amostra diversas frentes que não têm relação com presunção de inocência. E me chama, por exemplo, a atenção a não reparação do dano. Né? 80, sei lá, eu anotei na página 37. A grande maioria não tem reparação de dano. E você destaca a importância da restauração do dano à vítima. Ou seja, o ANPP vem e ninguém treina o Ministério Público. Eles não treinaram os promotores e as promotoras para serem negociadores. Incluindo, tirando a vítima da sombra, né, colocando a vítima ali com algum protagonismo. Então, sua pesquisa empírica, você tem vários elementos que não se relacionam com presunção de inocência, porque sua amostra é no Ministério Público. Então, assim, você tem um trabalho riquíssimo, aliás, não só para você desdobrar, mas para quem quiser no campus, a partir dessa amostra, fazer vários outros trabalhos, mas com presunção de inocência mesmo, você fala, traz o que é, mas a atenção ficou prejudicada, me parece. Depois você fala de eficiência do processo penal algumas vezes, William, e aí a gente tem que conversar que eficientismo é que esse senhor Bonfim, né, que é um manual de processo penal, ele está se referindo. Que eficiência é essa? Que resposta adequada é essa? Você fala de justiça humanizada e eficiente. Tem alguns problemas que também você não promete, mas você pode depois pensar em desdobrar isso. Quando você fala de ANPP e plea bargain, eles são bem diferentes, quando você fala como se ele fosse um desdobramento, né? Um é para evitar o processo, outro é para evitar a pena. E depois, no capítulo 2 também,
também quando se traz os princípios do processo penal, contraditório, uma defesa, também seria outro tema para tensionar com o ANPP, mas, assim, eu acho que seu trabalho é um trabalho de fôlego, se a gente vê 48 processos que você consegue ali compilar, organizar, criticar, apresentar, apesar dessas observações que eu estou fazendo em relação à promessa de presunção de inocência, que eu concordo que viola, só que quando você vai para a prática para demonstrar isso, você acaba analisando outros elementos, porque a sua amostra lhe dá a oportunidade disso. Eu acho que era isso que eu queria fazer. Só uma última observação: homologação não é condição de validade. Só para ficar registrado, né? Homologação é condição de eficácia do negócio. É só uma observação, já que a gente está aqui na academia falando. Mas, William, parabéns, de verdade, né? Seu trabalho é muito, muito mesmo bom, e ele faz esse mergulho numa amostra que é muito importante, né? E, assim, você nem tem ideia da importância disso na prática, estou dizendo, né? Os advogados têm acesso a isso, inclusive para argumentar, se for o caso. É isso que a gente precisa. Quando a gente faz uma pesquisa empírica, é para a gente argumentar. Eu fiz uma pesquisa no TJ Bahia com um aluno aqui na UFBA, qual é o percentual de concessão de HC. A pesquisa, por si só, não diz muito, porque tem várias respostas a essa baixíssima concessão de HC, tanto liminar como mérito, porque os advogados podem ser muito questionadores, ou pode ser que o tribunal não esteja em consonância com os precedentes dos tribunais superiores. Isso é uma segunda etapa da pesquisa. Mas é muito importante a gente saber que isso foi feito por cada desembargadoria. Então, eu já entro lá sabendo, esse daqui não consegue eliminar, esse daqui mais menos. Enfim, parabéns, né? Uma saudação especial para você, para o seu orientador e para todos que estão aqui. E aí, agradecendo a participação, devolvo a palavra ao professor Ney Menezes. Agradeço, Thay, pelas contribuições, pelo diálogo, né, em relação ao trabalho de William. É um trabalho muito importante, né? O William, em conversa, ele já me confidenciou que será um advogado criminal, vai ser um excelente advogado criminal, e o trabalho dele, eu acho que reflete essa qualidade, esse interesse pela área, né? Então, muito obrigado pelas considerações. Passo a palavra ao professor Gilberto também para que realize suas contribuições. Agradeço mais uma vez pela presença, né, última banca desta manhã. Bom, em primeiro lugar, William, deixa eu descrever como é que eu estou aqui. Estou com uma camisa quadriculada, ainda no clima de São João. Então, uma camisa social de manga longa, quadriculada, em clima de São João ainda. Tentei ajeitar minha barba para a banca, mas só que não deu muito certo, não. Vou ter que depois ir ajeitar ela, mas, como sempre, com a barba por fazer. E estou no espaço com o fundo branco e sentado aqui também no escritório. Bom, mais uma vez, William, parabéns pelo trabalho, parabéns pela pesquisa. Eu, particularmente, acho que gosto de pesquisa empírica, eu acho, como eu falei, isso me anima, isso me agrada mais, é algo que eu gosto de ler, até porque eu acho que tem uma contribuição prática nesse sentido. Então, em primeiro lugar, parabéns pela pesquisa. Eu acho que sua pesquisa é realmente importante e é relevante. Vou começar com alguns pontos que são mais estruturais, que não tem problema nenhum na pesquisa, são coisas simples de resolver. Eu acho que, por exemplo, o resumo, dá para você reduzir um pouquinho o resumo, acho que o resumo ficou longo, então dá para dar uma reduzida no resumo. E veja também a questão do sumário para a BNT. Então, dê uma olhadinha no sumário. Outro ponto que eu acho que deveria... aí eu não sei como dar uma procurada nesses sistemas. Eu acho que poderia colocar, inclusive, aí no seu trabalho, já um link para um sistema, uma plataforma de leitura, de leitor do seu trabalho.
para que outras pessoas que nesse caso aí também tenham deficiência visual possam ler seu trabalho. Acho que você poderia já tentar aí ver isso para que ampliar aí a divulgação do seu trabalho, colocar já quais links, quais plataformas podem ser utilizadas para que seu trabalho seja utilizado aí com o leitor. Então, eu acho interessante. Algumas questões, e aí principalmente uma das situações que eu acho, a professora Thaís já colocou, que é a questão relacionada à presunção de inocência. Eu acho que se seu trabalho fosse para descrever como é que funciona a ANPP em Itaberaba, já seria um trabalho sensacional, muito, muito rico. Inclusive, eu fiquei com algumas dúvidas. Eu costumo não fazer pergunta, mas aqui é dúvida para saber se você pesquisou mesmo. Na verdade, se você teve acesso a essas informações. Por exemplo, eu fiquei em dúvida o seguinte, como é que ocorrem essas homologações? Se essas homologações o promotor junta a NPP e o juiz só homologa. Por que eu estou falando isso? Porque as últimas audiências as últimas ANPP que eu fiz, inclusive tinha um promotor que eu achava muito interessante, ele gravava a discussão, a negociação que tinha entre o Ministério Público e o acusado. Então, ele fazia a gravação e juntava esta gravação no processo, e mesmo assim o juiz fazia a audiência. E aí ele até questionou uma vez do juiz que, doutor, mas eu já juntei a gravação, o advogado participou, a gente discutiu o termo, nesse caso aí, há uma discussão do termo, inclusive eu pedi para retirar alguns elementos, e ele discutiu, esse eu não posso, mas posso fazer dessa forma, e depois juntou isso, juntou a gravação, junto com o termo, nesse caso, para homologação. E ele questionou, se já tem a gravação, para que a audiência? E aí o juiz foi lá e disse, eu preciso saber se essa NPP foi livre ou não. É nesse momento aqui, na audiência, que a parte vai dizer se ele concorda ou não concorda. Então, precisa da audiência. Então, o juiz fazia audiência mesmo com a gravação, e eu achava muito interessante esse procedimento que esse promotor fazia. É um promotor de Mata de São João, porque ele faz a gravação do vídeo e depois junta ao processo em conjunto com o termo da NPP. Acho esse procedimento muito interessante. Não é comum. Isso foi um dos poucos promotores que eu vi, mas achei esse procedimento dele muito interessante. Sobre um caso que você levanta no processo, perdão, no seu trabalho, e que pode ocorrer, se realmente por que a pessoa faz a NPP? Se ela cometeu crime ou se é vantajoso. E posso dizer que já peguei um caso que eu entendia que ele não cometeu o crime, mas para ele foi mais vantajoso fazer a NPP do que dar continuidade ao processo. Era um caso que envolvia crime ambiental, ele era um caminhoneiro e foi pego com o produto, com uma madeira que era de extração ilegal, só que ele recebeu o caminhão era dele, a carreta, mas o cavalinho não. E quando foi verificar, ele chegou e disse, eu não sabia o que tinha na carga. Foi me colocado ali, eu levei, eu só acoplei a carreta no cavalinho e fui levar. Daqui que provasse isso, realmente iria ser difícil. Iria ser muito difícil. E aí, o acordo que foi proposto pelo Ministério Público Federal foi um acordo necessariamente para ele tão vantajoso que ele pensou, sinceramente, entre dar continuidade a esse processo e neste caso ali foi prestação de serviço à comunidade, eu prefiro fazer isso. Eu acho muito mais vantajoso do que dar continuidade a esse processo. Mesmo entendendo que poderia responsabilizar o dono da carga, mas isso demandaria tempo, demandaria dilação probatória, demandaria um monte de outras questões. Ele preferiu assumir
e fazer a NPP. Então, realmente pode ocorrer isso que você colocou e que o próprio professor Auri Lopes já levanta em alguns casos. Então, isso aconteceu em uma NPP que eu fiz. E eu não ia chegar para o juiz e dizer, ó, eu entendo que não cabe. Ele queria aceitar, então aceitou, porque para ele achou que era mais vantajoso. Então, realmente, isso pode ocorrer, porque eu já vivenciei isso em um processo, então teve essa questão também, e que eu concordo, isso pode ocorrer. Uma outra dúvida que eu fiquei, que você coloca que foram 60 e, se eu não me engano, 63, 62, não lembro agora, mas de processos que você recebeu, mas que por limitações técnicas e restrições só teve acesso a 48. Eu só fiquei em dúvida, e aí você poderia descrever no texto quais foram essas restrições. Era processo que corria em segredo de justiça? Era por conta que o processo era antigo e não estava na ideia? O quê? Então, eu fiquei em dúvida quais restrições foram essas. Então, você diz que tem restrições, mas eu senti falta de colocar isso no texto. Então, só senti falta realmente disso. Você coloca em anexo a tabela dos processos que foram levantados. E aí você coloca crime de trânsito, vai descrevendo quais foram e o percentual. Eu acho que isso cabia no corpo do texto. Eu acho que essas informações necessariamente não precisaria estar em anexo. São informações extremamente importantes e extremamente relevantes. Essa eu acho que cabia no corpo do texto, até porque é uma tabela pequena que você fez. Então, você fez uma tabela bem pequena, não ocuparia um espaço grande no seu texto. Eu acho que só vai para anexo algo que fica muito grande. Por exemplo, se você, lógico, fosse colocar alguns exemplos de ANPP, não dava para você ir no corpo do texto, dava para anexo. Mas essa tabela eu acho que caberia aí você colocar, nesse caso, aí no corpo do texto mesmo, porque é uma tabela pequena. Se for bem pequena, não tem problema no corpo do texto, não. E aí eu só senti falta de outra coisa, de você descrever o procedimento realmente como é essa homologação. Porque eu fiquei na dúvida, que você coloque e descreve muito bem, dizendo que boa parte das homologações é idêntica à NPP que foi proposta, que se discute que o judiciário se leu ou se não leu. E aí eu fiquei na dúvida como é feita. Tem audiência, não tem audiência? Acho que seria interessante descrever o procedimento da homologação. Como é que o juiz acaba homologando essas ANPPs. Mas o trabalho eu achei bem interessante nesse sentido. E aí eu vou com Thaís, eu acho que se você vai para descrever a NPP em Itaberaba, você teria um caminho muito menos espinhoso do que você ir para o debate relacionado à presunção ou não de inocência. Seria mais fácil. Mas aí, lógico que é uma escolha sua e do orientador também. Mas parabéns pelo trabalho. Obrigado, professor Gilberto, pelas considerações. William, você quer se manifestar agora, né, sobre o que foi dito do seu trabalho? Quer falar algo? Sim, professor. Primeiramente, eu quero agradecer, né, a banca pelas intervenções, pelos pontos observados. E eu fiquei, na verdade, feliz quando, né, o professor Ney me informou qual seria a banca, né, porque eu sabia que as correções, né, as observações, elas viriam de quem realmente entende, né, de quem realmente é especialista no assunto. Então, assim, todas essas observações, para mim, servem como um enriquecimento, né, do meu conhecimento e também umas observações de que a cada dia a gente precisa, né, melhorar. Então, eu tomo essas observações, essas correções, não somente como uma análise, né, do trabalho de conclusão de curso em si,
mas eu tomo também como um conselho, né, para o desenvolvimento da minha carreira que, né, futuramente eu vou estar exercendo, né, observar mais esses detalhes. Respondendo à pergunta do professor Gilberto, né, a primeira pergunta, como essas audiências elas são realizadas, né, como é realizada, perdão, a homologação nos acordos firmados em Itaberaba. Então, em praticamente todos os autos analisados, a audiência ela ocorre, né? Porém, há também essa questão da padronização. Geralmente, as audiências de homologação do acordo de não persecução penal, elas são sempre realizadas da mesma forma, né? Pelo menos no contexto de Itaberaba. É sempre feita a pergunta se o réu, né, no caso o investigado, ele confessou de livre e espontânea vontade, e geralmente são nesses padrões, algo bem genérico. E aí, então, como o investigado, ele, claro, orientado pelo seu defensor, ele declara, né, perante o juiz ali de que ele aceitou, né, o acordo, de que ele confessou de forma livre e espontânea, então o juiz homologa o acordo. Então, geralmente, são feitos sempre nas mesmas audiências, né? Eu considero como algo genérico e considero como algo padronizado, por ser realizado sempre, né, da mesma forma. Mas, porém, eu não coloquei essa questão no trabalho, até por entender que precisaria ser estudado mais a respeito das audiências em si, até para que eu pudesse apresentar uma sugestão, né, para a solução desse problema. Então, eu resolvi focar mais dentro dos pontos em que foi colocado no trabalho. E a segunda pergunta foi a respeito dos problemas técnicos, né, e restrições que foram encontrados nos outros 21 processos. Eu consegui, né, por meio do Ministério Público, 69 acordos na persecução penal, realizados nesse período de 2022 a 2024, mas, porém, 21 eu não tive acesso. E a maioria deles, né, quase que 90% deles foram por o número referencial do processo está dando inválido, né? Então, o sistema ele não acessava, sempre dava inválido. E os outros, que cerca de 2 ou 3 processos, tinham restrições por ocorrer em segredo de justiça. Então, é isso, e desde já eu quero agradecer mesmo a banca pelas intervenções, que foram para mim muito enriquecedoras. E agradecer também, né, a todos que vieram, que acompanharam a apresentação desse trabalho, e agradecer também ao meu orientador, o professor Ney Menezes, que foi fundamental no desenvolvimento desse trabalho. Eu que agradeço, William, pela confiança, né, pela sua dedicação, empenho aí na escrita do trabalho. Temos 49 pessoas aqui. Eu vou pedir licença para que a gente se reúna e discuta sobre a nota, tá? Então, peço paciência a todos e todas. Parabéns, William. Parabéns, William, você arrasou. Parabéns, William. Jogo duro, meu filho. Parabéns, William. Como sempre, você arrasando aí nas suas colocações e nos seus trabalhos. Parabéns mesmo. Sucesso, William. Obrigado, gente. Agradeço mesmo a vocês pelo apoio, pelo carinho, pela torcida. Vocês são show de bola. Tenho certeza que cada um de vocês tem um pouco dessa história, né, que escreve mais um capítulo hoje, né, seja qual for, mas hoje se escreve mais um capítulo e a presença de vocês é sempre muito importante para mim. William, aqui é a professora, aqui é Dinalma. Quero lhe parabenizar pela sua apresentação brilhante, pelo seu trabalho, pela sua apresentação, e dizer que em meu nome, em nome do NAI, né, a gente te parabeniza
e está desde sempre na torcida por você. Parabéns a você e ao seu orientador, professor Ney. Obrigado, eu agradeço, senhora, agradeço todo o apoio do Nike, para mim também foi muito importante, né, durante essa trajetória na UNEB, que para mim vai ser inesquecível. Agradecemos à professora Nauma pela presença, pelo cuidado aqui com o aluno William. O professor Gilberto já está aqui, a professora Thaís também. Vou proceder ao anúncio da nota, tá? Então, a Thaís abriu a câmera agora, beleza. William, eu quero te parabenizar, né? Dizer que para mim foi uma honra te acompanhar nessa jornada, que, enfim, como professor, né? Não como instituição, mas como professor, você nem sempre contou com esse apoio, né? Necessário para desenvolver suas atividades. E eu quero te pedir, assim, desculpa por isso, né? Essa trajetória foi uma trajetória que envolveu, né, enfim, algumas dificuldades institucionais também, mas que a gente chegou aqui, você apresenta um excelente trabalho, né? Eu quebrando o protocolo, eu poderia falar do regulamento de TCC, mas a banca deliberou por sua aprovação com nota 10, né? Você é merecedor, assim, dessa nota, né, por conta do seu esforço, da sua trajetória muito bonita, que se reflete aqui na presença de 49 pessoas que vieram te acompanhar, né, que reconhecem ali a pessoa dedicada, gentil, bonita que você é, tá certo? Então, quero que todos abram o microfone aí para a gente bater palma para o William, por favor. Muito bom, William, muito bom. Parabéns, William. Nós estamos de nós. Parabéns. Parabéns, William. Trabalho lindo. Que segurança. Que privilégio também. Ney e Thaís. Fui aluna de vocês dois. Susan e Raquel falando dos dois. Troquei de turno na faculdade para poder... estudava de manhã e trabalhava de tarde. Eu troquei o turno, né? Eu troquei no trabalho para poder pegar a matéria de vocês dois. Que privilégio, assim... O William é sensacional, assim, cada dia que passa, contato com ele. Já fez habeas corpus aí, e sempre surpreendente, brilhante, e que segurança, viu? Parabéns, William. E aí, William? Professor, a palavra que resume tudo é gratidão por esses 6 anos que, como eu falei há uma semana atrás, me fez nascer, né? Porque eu estou saindo, na verdade, uma pessoa diferente daquilo que eu entrei, né? Eu até me emociono em falar isso, porque eu acho que todos acompanharam um pouco da minha história nesses 6 anos de caminhada, né? Que eram para ser 5, mas devido à pandemia também, que foi um período que nós também fomos obrigados a passar, e assim, eu tenho mesmo a agradecer, e confesso que teve momentos em que eu pensei em parar. Me lembro de uma certa ocasião em que eu cheguei na faculdade para um evento, não me lembro qual era, e eu lembro que o professor Ney, esse mesmo que está aí, me perguntou como estava a questão do apoio na faculdade, e eu cheguei e falei para ele, eu estou pensando em desistir, eu estou pensando em parar. E ele me fez um pedido, ele disse, olha, não desista, por mim, não desista. E aquele pedido, naquele dia, ele me renovou e me deu novas forças para que eu pudesse continuar. E o resultado daquele seu pedido hoje está aqui, porque hoje eu estou, né, concluindo, graças a Deus, mas essa etapa que para mim é tão importante, né, porque da onde eu saí, como eu falei, devido a morar no interior, meus pais terem
semi-analfabetos, não terem muito conhecimento do direito. Eu comecei a estudar na escola pública com 17 anos de idade. E passei por muitos temas e etapas na vida para poder chegar até aqui. E hoje, a realização de ser bacharel em Direito está se concluindo, né, depois de tantas lutas e tantas dificuldades, qual eu tenho a agradecer mesmo ao apoio de cada um, né, aos meus pais, que me ensinaram a dar os primeiros passos, né, para que eu pudesse chegar até aqui, porque a gente não consegue chegar a um fim de trajetória, a uma linha de chegada, se a gente não der os primeiros passos. E os meus pais foram quem me ensinaram a dar os primeiros passos, né? A minha esposa, que está me acompanhando aí também, né? E que foi tão paciente, né? E tão compreensiva nesses 6 anos de luta. E sempre torcendo por mim, né? E eu tenho mesmo a agradecer a todos. E aos colegas de faculdade, cara, essa turma foi... Eu costumo dizer que essa turma é diferenciada. Essa turma veio para fazer história. E sou muito feliz mesmo, grato mesmo pelo apoio de cada um de vocês, meus amigos professores, todos. Minha amiga Suza Raquel, que me deu essa confiança de estar nessa parceria aí, até praticando, né, a elaboração de peças, e ela me deu essa confiança, que para mim tem sido uma amigona também nessa caminhada. Então, gente, tenho mesmo a agradecer a vocês, de coração mesmo. Professor Gilberto, sensacional, show de bola. Estou saindo, mas sentirei saudades e carregarei essa lembrança de vocês para o resto da minha vida. Vocês fazem parte da minha história e num capítulo muito especial. Então, só tenho a agradecer a todos mesmo, que Deus possa abençoar a todos. Parabéns, William. A gente agradece também porque nós aprendemos muito com você. Então, obrigado pela presença de todos, de todas. Podemos encerrar os trabalhos desta manhã. E amanhã tem mais, né, dia 31 também. E as bancas também dos outros professores, tá? Um abraço a todos, bom dia. Boa semana para todo mundo. Tchau, gente. Obrigado, bom dia. Um abraço. Tchau, bom dia a todos e até breve. Igualmente.